Fala alguma coisa aí, agora. Você tá pegando aí. Boa tarde. Tudo bem com você? Alô, 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 Gabriel. Vamos conversar então. Em meados de 2019, eu tentei ter um podcast. Eu não tinha certeza sobre o que ele seria, como que iriam ser as histórias, mas eu tinha uma história na cabeça, que era como pessoas de diferentes idades viam e usavam a internet. E aí eu conversei com várias pessoas sobre isso. Entre elas, minhas duas vós e minha filha. Essa que você está ouvindo é a minha avó, Laura. Um dia ela veio visitar a gente aqui em São Paulo. Ela não mora aqui, ela mora no interior, numa cidade chamada Lençóis Paulista. E a gente sentou para conversar nos fundos da casa que a minha irmã dividia com uma trupe de circo. Sim, mas essa parte é uma história para outro episódio. Pensa eu e minha avó sentada num fundo de casa antiga, bem grande, cheio de árvores, flores, um espaço bem gostoso para sentar com família e amigos, ver o céu e curtir o dia. Um privilégio para quem mora em São Paulo. Eu e minha avó começamos a conversar então, mas não sem antes tirar uma foto. Oh. Olha lá, ó. Yeah. X. Eita. Você manda para mim, hein? Quando foi que a senhora começou a usar a internet? Mais ou menos uns 2 anos. Depois que o Benê foi embora, não tinha o que fazer. Entrei na internet. Depois que o pai do meu pai faleceu, a minha avó se casou de novo e passou praticamente a vida inteira casada. Foi se separar só quando já tinha mais de 70 anos. A internet entrou na vida dela como uma ferramenta para fazer amizade e conhecer gente nova. Mas a senhora pediu ajuda pra alguém ou já sabia mexer já? Não sabia. Eu não sabia nem adicionar amigos. Engraçado que pro conceito da minha avó, a internet é um lugar para você conhecer amigos mesmo, adicionar amigos. Eu acho curioso isso que ela falou aqui agora, né? Porque para ela a internet é um aplicativo. Eu queria saber qual aplicativo. Se era Facebook ou qualquer outro. Assim, no momento, não lembro se foi no Face ou se foi no Message. Ah, sim, entendi. E a senhora começou a usar pra quê? O que a senhora fazia? Eu fiquei muito, assim, fascinada com esse negócio de adicionar amigos. Nossa, mas fui adicionando, mas pus tantos amigos que depois tinha dia que dava aquele rolo que todo mundo queria falar, eu também queria falar com todo mundo, mandava recado errado, apertava o botão errado, tirava as pessoas erradas. Fiz a maior confusão. Postava as fotos no lugar errado. Exatamente. Nos momentos errados, pelo amor de Deus. Que essa foto tenha morrido e derretido e se apagado. Acontece que minha avó estava usando a internet para amizade, mas um pouco mais do que isso. E um dia, sem querer, ela postou na timeline dela uma foto que a família toda viu e que não era para os olhos da família. Eu entrei no só viúvos, só idosos, mas isso é uma farsa, porque só solteiro, mas aí entra aquela mistura, eles são casados, depois de um mês que você está conversando, você dá uma apertadinha, eu sou casado, então vá para o Zap. Já aconteceu da senhora estar conversando com um cara e Sim, falar que já, é solteiro, mas não é? Português. Nossa, e eles ficam, nossa, mas você nessa idade, você é linda, mas como você é linda. E já estão com as minhas fotos, eles pedem amizade já mostrando as fotos minhas que gostaram, porque por cargas d'água eu saio bem nas fotos, né? O dia que vê pessoalmente, sai correndo. Mas alguém já saiu de Brasília e veio me ver, né? É mesmo? Verdade. Olha só. Veio para São Paulo de avião, aqui locou um carro e foi em Lençóis Paulista. Olha só, hein? Caramba. Mas e aí? Rendeu uns beijinhos? Ah, sim, mais que uns beijinhos. Para
quem usa a internet há bastante tempo e vê minha avó contando essas histórias, é engraçado, né? Uma coisa que até meio inocente, o jeito que ela usa e vê esse tipo de tecnologia. E me lembra também da época que eu comecei a usar a internet. Numa época em que eu tinha muito tempo livre, tardes onde minha preocupação era simplesmente estudar. E olha lá, que eu não estudava muito não. Eita, tempo bom, viu? Esse sentimento de que a internet do passado era melhor e mais legal não é incomum. Eu sei que tem muita gente ouvindo podcast aqui agora e lembrando da sua época na internet, lá no começo, nos anos 90 ou nos anos 2000, quando tudo ainda era mato. Será que essa internet era melhor? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, a internet do passado era melhor? No ano passado, em 2022, eu ouvi um podcast chamado Primeiro Contato. É um podcast narrativo sobre como os computadores, games e a internet entraram nos lares dos brasileiros lá em meados dos anos 80 e 90. No podcast, o Henrique Sampaio conversa com um monte de gente dessa época, conta histórias e vai a fundo sobre a relação dos brasileiros e a tecnologia. É muito legal, de verdade. Recentemente ele lançou a segunda temporada e um dia, trocando uma ideia no Twitter, a gente percebeu que essa coisa que a internet do passado era de alguma forma melhor é um sentimento coletivo de muitas pessoas. E que daria um bom episódio para um podcast. Em uma tarde de sexta-feira, eu e o Henrique nos sentamos para conversar. Oi, gente, tudo bem? Desculpa a demora. O Henrique disse gente porque eu não tava sozinho na sala. Chamei para esse papo também uma grande amiga minha, Simara Conceição, que é desenvolvedora na ThoughtWorks e também é podcaster. Tudo bom? Prazer, cara. E chamei também para essa conversa a Bia Kunze, que fala sobre tecnologia móvel e internet desde 2002. Já passou pela CBN, pelo Olhar Digital e está trabalhando em mais um projeto de podcast agora, além de estar se embrenhando na área de biotecnologia. Depois de alguns probleminhas técnicos com a câmera da Bia, agora sim, né? a gente conseguiu finalmente começar o papo. E de início eu queria entender como essas pessoas começaram a usar a internet e qual foi a experiência delas. O Henrique começa contando a dele, já dando um pouco a impressão dele sobre o ponto de vista da produção do seu podcast. Comecei a acessar a internet em 99, eu devia ter 14 anos. E é muito curioso que isso está muito relacionado com a adolescência. Então muitas das histórias que eu acabo também abordando é sobre pessoas da minha geração, pessoas que também descobriram a internet na adolescência. E o impacto dessa internet, desse contexto em que ela existia ali, em bem pré-redes sociais, pré-algoritmo, pré-big techs. O impacto dessa internet antiga na vida dessas pessoas, né? É muito sobre isso, assim, e de certa forma refletindo um pouco dessa minha própria história, né? Com bate-papo UOL, socializar, né, na internet antes de redes sociais. Então eu usava ali em 99, né? O ICQ. Eu não cheguei a usar o Mirk, mas o Mirk ele foi muito importante, muita gente usou, era uma das grandes ferramentas de comunicação no Brasil antes das redes sociais, né? Depois, eventualmente, Orkut. Mas, obviamente, como contador de história, eu vou lá para os anos 80, começo a descobrir um monte de coisas interessantes que eu mesmo não sabia, nunca usei, de redes pré-internet, pessoas que já se comunicavam com a internet antes da chegada da internet de fato. Tem ali um caldeirão inteiro de histórias pra gente explorar, né? Mas, sim, o meu começo foi ali em 99, eu acho que parecido com o seu, Gabs. E você, Simara? Gente, eu queria ter a memória que vocês têm, assim, de lembrar datas. Eu não lembro data, tá? Eu sou desenvolvedora de software, desenvolvo para web, inclusive, e eu nunca imaginei que a internet poderia ser meu meio de trabalho. Quando eu era criança, eu não imaginava isso. Eu não tinha computador em casa. Eu lembro que para eu usar a internet, todo final de semana, eu ia para casa de um amigo, porque final de semana era o dia do quê? De usar a partir do sábado, domingo inteiro, com o pulso, né? Então, eu lembro que eu ia pra casa dele e todo acesso que eu tinha a computador, internet, era na casa desse amigo. Eu sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Alagoinhas. Então, se pra galera que morava em São Paulo, nessa época de anos 90, já era difícil ter acesso, imagina o interior da Bahia, sabe? Era bem doido assim, mas eu lembro disso. Foi na adolescência também. Eu usava na casa desse amigo chamado Tairone. Um abraço, Tairone! Era bem doido assim. Na escola tinha aula de informática, mas o que a gente fazia mesmo era entrar no bate-papo do UOL. Ei, quer TC? Era algo mais ou menos assim, escondido, obviamente, ninguém sabia. Os professores, a gente ficava fingindo que tava no pente.
Mas é isso, gente. E hoje eu tenho um podcast, e para além de viver, assim, da internet, né, de ser desenvolvedora de software, trabalhar desenvolvendo para web, eu falo de carreiras possíveis na web, né, enquanto pessoas desenvolvedoras, para pessoas diversas, pessoas que venham de contextos diferentes, como eu vim, e acabo criando conteúdo também. Tem um podcast chamado Quero Ser Dev, onde eu conto sobre essas carreiras possíveis. Que bom estar com vocês. Poxa, eu tô na internet desde que ela passou a ser comercialmente disponível no Brasil. Eu acho que eu sou a mais velha de todos aqui. Quando a internet comercial começou a funcionar aqui, eu já estava na metade da minha primeira graduação, foi em odontologia. Mas o uso era muito limitado. O que a gente usava era e-mail para fazer pesquisa, assim, eu estava já na reta final, metade para o final da faculdade, então a gente fazendo muitos trabalhos, então a gente usava o Comute, que não era bem internet, né, mas era o que a gente mais usava naquela época, mas eu comecei a usar com mais entusiasmo mesmo a partir do Yahoo. Não lembro que época mais ou menos que o Yahoo surgiu, mas guardadas as devidas proporções, ele era o que o Google é hoje. Tinha o buscador, tinha um serviço de e-mail, tinha um comunicador instantâneo, tinha o GeoCities que o pessoal usava para criar seus sites. Eu até cheguei a criar alguma coisa com meu nome, meu número de contato, essas coisas. Puxa, acho que basicamente foi isso, porque o Yahoo realmente marcou a época. Embora existisse, a gente já tinha um buscador brasileiro na época que era o KD, essa poucos vão lembrar, hein? O Yahoo foi mais interessante porque ele começou a agregar diversos serviços num portal só e as pessoas passaram a se conectar, se comunicar, conhecer outras pessoas de outros países, formar grupos. Tinha o Yahoo Grupos também a partir de interesses em comum. Então acho que o Yahoo para mim foi o grande pontapé inicial para a internet que a gente conhece hoje. Mas no meu blog, lá por 2004, 2005, quando começou a ter a explosão do celular no Brasil, eu falei que internet no Brasil, a verdadeira inclusão digital ia ser via mobile. E realmente foi o que acabou acontecendo. O brasileiro ama celular, sempre amou. Eu já percebia isso desde o começo, quando as pessoas tinham seu primeiro celular, começaram a desenvolver aquela ligação muito íntima com o aparelho. A primeira coisa é botar a foto de alguém que você ama ali como wallpaper. Já mostra, né, a ligação profunda que você desenvolve com aquele dispositivo pessoal. E não deu outra. Revolução digital no Brasil foi feita via mobile. Você falou sobre essa questão do mobile, né, do brasileiro ser um heavy user, né, de internet por conta de mobile, principalmente por conta do celular, que dá uma revolucionada. Mas é muito curioso, assim, quando a gente olha pra trás, eu comecei, eu aqui já como pesquisador mesmo pro primeiro contato. Eu não vivi essa história. Mas lá nos anos 80, quando chegaram as primeiras redes, né, você tinha lá o Ciranda, que era uma rede da Embratel, chegou a ser pública, mas era computador, era muito caro, né? Era um negócio pouco acessível. E você teve o videotexto, que chegou pelo sistema Telebrás, então Telesp e tal, e era, tipo, ligado na TV da sala. Claro, você tinha também, você podia acessar pelo computador, tinha terminais públicos, né? Que as pessoas tinham que se deslocar e ir até o terminal público em algum lugar, no shopping, mas você podia assinar, né? E não era tão caro. Então, as pessoas começaram a usar pela TV da sala, né? Uma pré-internet brasileira, uma rede brasileira, que não se conectava pra fora, né? Mas era fechado dentro do Brasil, mas você podia conversar com pessoas de outros estados e formar, de certa forma, comunidades. E já nos anos 80, a gente já tinha um sinal, assim, de que brasileiro era muito apaixonado por fazer encontros, conhecer gente online, né? Eu consegui evidências, assim, do surgimento de grandes encontros nos anos 80, né? Antes da gente ter internet, das pessoas que se conheciam online, saía ali dentro do campo do anonimato e marcavam encontros e festas, e essas festas começaram a crescer e elas iam lá com etiquetinha dizendo qual era o nick delas, daí elas conseguiam se identificar dessa forma, né? Saía do campo do anonimato e virava vida real. Então, é muito bonito, assim, é muito legal, porque quando a gente pensa em outros países, eu não cheguei, assim, a ir atrás pra saber se esses encontros também aconteciam nos anos 80. Mas eu conversei com a Evelise Fortin, que ela é pesquisadora, ela trabalha também na indústria de games, ela fez um mestrado em 2001, na época a dissertação dela era sobre um jogo online também, então ela explora essa questão das comunidades online, e ela falava que nas pesquisas dela, ela já encontrava isso, assim, de que o Brasil tem um pouco dessa característica de socializar e levar para o mundo real, assim, né? Tipo, de formar comunidades. Então a gente tem uma coisa muito forte aí com socialização. Não é à toa que o brasileiro é um dos grandes usuários de redes sociais do mundo, né? Tem uma coisa muito interessante aí, cultural. Não sei se a gente é um povo muito, não sei, oral. Tem alguma questão que faz com que a gente seja heavy user, né? De internet, redes sociais, mas muito especificamente, né? Nos anos pra cá, por conta dos celulares mesmo. O meu primeiro contato com
internet, inclusive foi nesse espectro aí de socialização, porque eu tinha, sei lá, mas devia ter uns 7, 8 anos e meu pai, ele tinha se jogado na vida de programador freelancer nos anos 90, assim, ele trabalhava em usina e aí ele aprendeu a programar com um tio meu e, bom, era bem diferente essa época, né, como as pessoas aprendiam, né? O conhecimento era mais escasso, as coisas eram mais escassas, o meu tio tinha uma empresa e ele aprendeu alguma coisa lá, comprou um Compaq Presário, aquele que era tudo junto, assim, né? E aí eu lembro que um dia, um sábado à tarde, assim, um fim de semana, ele me chamou pra, não, vem aqui, tem esse negócio aqui. Nem lembro se ele falou que era internet. Hoje eu sei que ele conectou numa BBS, né? Eu lembro que o nome do software pra conectar na BBS era PC Anywhere, e aí ele se conectou na BBS e através desse software tinha, eu não lembro exatamente, mas era uma tela verde, assim, né? E tinha uns chats lá dentro, e ele me deixou mexer um pouco, e eu passei uma tarde conversando com um cara cujo o nick dele era Lobo Solitário, tudo em maiúsculo, assim. E aí... E eu fiquei conversando com esse cara, tipo, umas horas, assim, à tarde, mas coisas bem inocentes, assim, sabe? Tipo, aonde você mora, o que você faz, com que você trabalha. E eu contando da minha vida também. E eu achei aquilo o máximo. E aí eu passei aquela tarde ali, e aí no outro dia, o pai, deixa eu ir lá no negócio e tal. Ele, não, deixa. Aí eu ficava, mas eu quero falar com o Lobo Solitário, cadê o Lobo Solitário? E meu pai, não, velho. Nem sei, sabe? Mas isso é muito curioso, né? Porque a gente não tinha como adicionar a pessoa, né? Não tinha, assim, tipo, rede social que você consegue seguir uma pessoa, né? E manter ela por perto. Naquela época era meio que isso, assim, tipo, o bate-papo dual, por exemplo, uma pessoa entrava com um nick e no dia seguinte ela até podia voltar a entrar lá, mas às vezes o nick era outro. E as pessoas, elas perdiam, não tinha rastreabilidade, assim, né? Não é à toa que tem muitas histórias do bate-papo dual que é, assim, de pessoas que se apaixonaram, assim, com uma pessoa só pelo papo mesmo ali, obviamente idealizado, né? As pessoas, elas idealizavam muito e perdia contato por alguma razão porque o computador desligou, caiu a luz, e daí a pessoa voltava na sala e aquela pessoa não tava mais lá, né? A pessoa com quem ela tava conversando. Tem histórias disso, tá, gente? Isso é fato real. Pessoas que espalharam cartazes na cidade, assim, tipo, fulano de tal do bate-papo UOL do dia tal, entre em contato comigo. É muito louco. Tem umas histórias tão absurdas da internet pré-redes sociais, porque é isso, né? Você perdia contato com as pessoas. Eu acho que isso começou a mudar um pouco com o ICQ, né? Porque o ICQ foi o primeiro instant messenger ali que você podia adicionar a pessoa, ter uma listinha de amigos, depois MSN Messenger, né? Depois Orkut, daí vai. É muito louco, assim, essa cena de socialização da internet do começo ali, né? Porque era um negócio muito rudimentar, mas ao mesmo tempo era muito espontâneo também, né? Era muito sobre isso, assim, oi, quer tecer? Quem é você? Onde você mora? Era tão bobinho, mas eventualmente, assim, pessoas se conheceram e formaram famílias dessa forma, né? Então é muito louco, assim, como as redes sociais, elas facilitam muito, mas elas também mudam dinâmicas, elas injetam outras coisas, e hoje eu diria, inclusive, que as redes sociais, elas são muito mais sobre performance do que socialização. Você usa as redes sociais muito mais pra você ganhar like, pra você irritar, pra você chamar atenção pra alguma causa, alguma coisa, e muito menos sobre essa socialização espontânea que era no passado, né? Claro que ela pode acontecer e tudo mais, mas as redes sociais, elas tendem a manter você dentro do algoritmo, do feed, da própria rede social, usando o maior número de tempo possível, mas muito difícil você fazer amizades nas redes sociais e levar pra vida real como a gente fazia no passado, né? Que era essa a intenção no começo ali, era conhecer gente pra levar pra vida real. Não é à toa que as pessoas se organizavam muito em cidades, né? Você entrava lá no Mic, sala São Paulo, sala Poá, sala... sei lá, tipo, era sempre muito local, assim, pra rolarem esses encontros, né? Eu concordo com o Rick, que o jeito que a gente usava a internet antes e como a gente usa agora é diferente. Mas eu sinto que essa regra, entre aspas, acaba não se aplicando para pessoas que estão começando a usar a internet agora. Como é o caso das minhas avós. Lá no início, a gente ouviu um trecho da conversa com a minha avó paterna, a Laura. Mas eu também entrevistei a minha avó materna, a Neide, mais conhecida como Tati. Alô, alô. Deixa eu pôr pra gravar aqui. Pamonhas de Piracicaba. Aonde a minha neta nasceu? Piracicaba. A minha avó Tati sempre foi uma pessoa muito próxima da família, espirituosa e bem-humorada. Pamonhas doce, pamonha de Piracicaba. Olha os ovos. E se em 2019 a minha avó Laura estava há pouco tempo na internet, a Tati estava há menos tempo ainda. A senhora já usou a internet? Umas vezes, não uso muito a internet. Mas o que você usa? Eu uso mais o Zap. Mas a senhora gosta de usar por quê? Eu gosto do Zap porque eu gosto de me comunicar com as minhas netas, elas me mandam um recadinho, eu mando para elas.
mando para você de vez em É quando. verdade. E ela manda mesmo. O Zap, como a minha avó Tati gosta de falar, ainda é o meio de comunicação favorito dela. Tá aqui um áudio que ela me mandou esses dias. Boa noite, Gabriel. Tudo bem com vocês aí? Tá muito frio? Aqui tá bem friozinho. Ai, meu bem, adorei, viu? O depoimento dos seus amigos, as pessoas, todos muito bom. O depoimento dos meus amigos que ela acabou de comentar, na verdade, é o episódio 3 desse podcast, Somos Todos Perdedores, que eu tinha mandado pra ela ouvir. Adorei ouvir todos, tá? Adorei, querido. Um beijão pra você, pra Sofia, pra todo mundo aí, tá bom? Beijão, querido. Tenha uma boa semana de trabalho. Fofa demais, né? Pra minha avó Tati, a internet é isso. Um meio pra se conectar com as pessoas que ela ama. De vez em quando eu gosto. E assim eu, com meus irmãos, mando um zap, mando para minha sobrinha, para minhas netas. Então eu acho bom isso para a gente ficar em contato, se comunicando. Voltando pro presente e pra minha conversa com o Henrique, a Simara e a Bia, a gente continuou conversando sobre como era maluco esse negócio de você conversar com uma pessoa e depois ser extremamente difícil encontrá-la novamente. E como teve uma ferramenta que revolucionou bastante nesse sentido. Sabe que o ICQ foi tão revolucionário nesse sentido que cada pessoa tinha um número único, então elas podiam voltar a se encontrar novamente. E as pessoas decoravam o número, muitas sabem até hoje, lá, e é um número grande, hein? 6 ou 7 dígitos, você nunca mais esquece. Eu nunca esqueci o meu número de ICQ mesmo, 115-388-686. E sabe uma coisa que o ICQ fez também, que tinha de revolucionário que não tinha? Mensagens offline. Gente, olha só, né? Você jovem que tá ouvindo a gente aqui agora, existia uma época onde você tinha que estar presencialmente ali na internet, você tinha que estar ali para falar com as pessoas. Você não poderia mandar uma mensagem. Exatamente, você tinha que estar ali. Então assim, eu acho que, voltando um pouco à pergunta lá do início, né, se a internet do passado era melhor, a gente tá aqui falando um pouco de relacionamentos e um pouco dessa questão de como funcionava a dinâmica e tal, e assim, é claro que, tecnicamente falando, não era melhor, por N fatores, né, mas a gente tem, e muitas vezes a gente puxa, né, eu vejo as pessoas criticando o que a gente tem hoje, falando que, no passado era melhor, na época do blog era melhor, na época desse aqui era melhor, mas até onde isso era uma nostalgia, talvez da nossa idade, talvez de uma fase nossa, e até onde vocês acham que a dinâmica em si era melhor mesmo? Eu não acho que a dinâmica era necessariamente melhor. Primeiro porque poucos estavam nessa dinâmica, praticamente nichos, né? Quem tinha maior poder aquisitivo poderia usar, poderia ter computador, poderia ter conexão em casa, ainda que fosse de escada. Então, vamos dizer assim, que era um grupo de privilegiados que podia usar. Agora, a gente se queixa muito do que se tornou hoje, e aí, bom, o ser humano é complexo por natureza, né? Tem conflitos, tem desentendimentos, então hoje o online é um reflexo um pouco do mundo real, mas o que agrava isso são as bolhas, né? As bolhas realmente, eu entenderia que no contexto atual das redes, hoje, tanto falando de rede social, mas internet como um todo, vamos contar aí caixa de comentário de sites, como mensageiro instantâneo, WhatsApp, qualquer coisa. O problema é quando se formam as bolhas, né? As pessoas ficam extremamente limitadas, bitoladas, elas sempre se acham muito mais expert que as outras, né? Esse é o poder da bolha. Ela é uma bitolada que acha que sabe mais que todo mundo. E isso, qualquer pessoa está sujeita a passar por isso, né? Aí falta um pouco de malícia com o uso das redes sociais, por isso que os idosos são mais suscetíveis a essas bolhas, mas o jovem não está muito fora disso não, porque justamente por ele se achar mais conectado, mais engajado, jovem quer abraçar o mundo, quer mudar o mundo, então ele acha que ele tem uma ferramenta poderosa nas mãos e que ele pode transformar o mundo.
Bia. Você sabe que quando a gente fala de privilégio, tem gente hoje em dia que nem tem esgoto em casa, não tem saneamento básico. Se a gente fala de, sei lá, antes da pandemia, só 70% das pessoas brasileiras tinham acesso à internet, né? A gente pode falar de uma questão assim também, né? De tem muita coisa pra avançar ainda, de acesso mesmo. E a história engraçada que eu ia contar é uma história boa, na verdade, assim. Eu fui participar de um programa na TV Cultura, vai ao ar hoje, né? Acho que o episódio vai sair muito depois, então vai estar no YouTube. Era pra falar de internet. E foi muito engraçado, porque eu lembro que eu assistia aqueles programas, né, quando eu era criança. Castelo Rá-Tim-Bum, não sei o quê. E depois eu estive no mesmo estúdio pra falar sobre internet. E eu nem tinha internet em casa quando eu era criança, eu assistia esses programas. O mais louco foi que durante algumas reportagens, eu vi pessoas que usam a internet, que estão na Amazônia, pessoas de grupos, de pessoas que são indígenas, que tem grupo de rap e que popularizou por causa da internet, influência ribeirinha por causa da internet, histórias assim, sabe, que antes, com certeza, a gente não ia ouvir falar, antes, com certeza, a gente não ia alcançar. E aí eu falo pra dentro da minha casa. Então, hoje, algumas amigas começaram a estudar programação, porque eu comecei a falar na internet que dá pra ser programadora, porque ninguém me falava isso quando eu era criança, adolescente lá em Alagoinhas. Aí tem minha prima que começou a estudar programação, agora é programadora também. Então, a gente começa a ver com gente perto da gente diversa, pessoas que não têm o privilégio ou que não tinham como acessar a internet, terem vidas transformadas e terem contextos sociais, dinâmicas sociais transformadas, sabe? Então, essa pergunta é pra gente ficar refletindo, né? Se a internet antigamente era melhor, é pra gente refletir durante um bom tempo ainda. A internet eu acho que ela é talvez a maior criação da humanidade, assim, né? Ela dá um poder à população que não existia antes, né? A população, ela ficava sujeita às mídias hegemônicas, ao discurso que já existia e era desenvolvido por pessoas que estavam no poder. Então, ela acaba democratizando o conhecimento, ela acaba dando acesso, e isso é muito importante, sem dúvida. Uma coisa que eu acho interessante de trazer nessa discussão é a questão hoje da internet ser basicamente sinônimo de rede social, para a grande maioria da população. E isso faz com que a gente fique sujeito a algoritmos que a gente não sabe necessariamente como funcionam e que são controlados por big techs que têm como objetivo lucrar. Então, assim, o algoritmo automaticamente vai ser desenvolvido para gerar mais lucro para a empresa. Como que o algoritmo trabalha para que o resultado final seja lucro para a empresa, né? E daí, no caso em rede social, engajamento. E daí, o que gera engajamento? Aquilo que traz respostas emocionais mais intensas na gente. Ou seja, coisas que às vezes nos deixam revoltados, ou mesmo tem coisas positivas, tem um lado positivo disso também, mas a gente viu, né, nos últimos anos, né, na última década, como isso acabou direcionado, essa questão do engajamento acabou direcionando a gente pra radicalização, pra polarização, pra uma sociedade extremamente polarizada e violência e agressão, porque na internet não tem empatia, a gente não tá olhando olho no olho, né, a gente não tem expressão facial, não tem a comunicação humana que a gente estava acostumado até então, né? A gente não vai chegar na rua e falar uma coisa horrorosa pra uma pessoa ali embaixo que você não conhece. Na internet você faz isso, todo mundo faz isso. De alguma forma ou outra a gente já fez isso em comentário de site, mesmo em rede social. Então, e daí o algoritmo vai lá e parece que intensifica, né? Esse tipo de comportamento que a gente teria filtros no mundo offline, né? Pra evitar esse tipo de comportamento. Então, daí tem toda essa questão que eu acho que é muito problemática da internet de hoje, porque ela é impulsionada, né? É um comportamento humano tóxico que é impulsionado por conta dos algoritmos. E que no passado a gente não tinha. Claro, existiam algoritmos, sei lá, no Orkut, mas não tinha feed, não tinha like, não tinha uma série de componentes que hoje se aglutinam, né, nessa questão mesmo do engajamento, de como funciona o algoritmo. E esse conjunto de recursos acaba fazendo com que a gente, por exemplo, tenha essa cultura de performance, né, de você ir lá e querer fazer uma piada, chamar atenção e ganhar mais like. Daí entra também a cultura de influencers, que é como a internet funciona, né, como a gente enquanto produto, na verdade, né. A internet de hoje coloca usuários como produtos. E no passado, não tinha isso, né? No passado era tudo na base da comunidade. Até porque, né, a internet ela surge muito da academia, então tinha a lógica da academia de como a internet se organizava ali, acabou sendo a lógica do começo da internet. Então, o Mirk, por exemplo, veio de um ambiente acadêmico, ele era muito baseado na comunidade, era sobre voluntariado, era sobre pessoas se auto-organizando para criar comunidades e comunidades autogeridas. E claro que podia ter abusos ali, você
podia ter... Eu gosto muito de um termo que um entrevistado meu ele usa, que são os ditadores benevolentes, que são, sei lá, os administradores das redes. Eles eram ditadores benevolentes, não tinha uma democracia. Alguém botou aquele cara ali no controle daquela sala, daquela comunidade, e aquela pessoa meio que agia... Claro, tinha regras, né, um código de conduta muitas vezes, mas muitas vezes ela agia também de acordo com os seus próprios interesses. Mas ainda assim, você não tinha uma coisa sistemática, né, todo um componente algorítmico para direcionar aquela área da internet, naquelas comunidades, para uma única direção. Essa questão da comunidade, né, de como era baseada em comunidade, era uma coisa mais popular, mais de baixo para cima, né, era uma coisa mais de soberania popular mesmo. Eu acho que é uma característica bem interessante da internet do passado que a gente meio que perdeu e se mantém hoje em poucos espaços, como, por exemplo, o Wikipedia. O Wikipedia é um dos poucos espaços da internet, assim, que é muito grande, cuja comunidade, né, que mantém aquilo, se organiza dessa forma. Ou o Reddit, mais ou menos, talvez. O Reddit também é um espaço interessante, assim, que é bem comunitário. Mas as redes sociais em si, elas não têm mais essa característica. Interessante pensar nisso, né? Falando de internet do passado, você falou de senso de comunidade. Acho que isso ficou restrito a nicho também, porque aquela máxima lá, vou xingar muito no Twitter, parece que as pessoas já entram na rede social com uma faca e uma pedra na mão, né? O meu time hoje perdeu. Aí você entra lá e você quer conflito, parece que você entra para buscar conflito. Na parte de política, eu só sigo pessoas do meu espectro político, o resto eu dou um follow. Muitos já entram, já criam uma conta numa rede social, não pensando em aprender coisas, em compartilhar, mas já para entrar na guerra mesmo, né? Já veste o seu camuflado, pega o seu fuzil e cria sua conta na rede social. A gente vê muito isso com futebol e política, né? Parece que são as duas áreas mais com conflito na internet e que parece que que a gente não vê discussão saudável. Também olhando agora para esses espaços de socialização que eu estudei um pouco pro primeiro contato e as entrevistas que eu fiz, é curioso que, claro, a gente tá falando de outra internet muito mais limitada, com menos acesso, como vocês mesmos mencionaram, pessoas privilegiadas que tinham acesso e estavam lá, mas você tinha um lance de uma cultura emergente que era construída a partir dessas dinâmicas das pessoas que acessavam, e eram espaços meio que fechados, assim. Então você tinha, por exemplo, lá no Mirk, salas específicas, né, canais específicos de comunicação, e muitas vezes as pessoas acessavam os mesmos canais, então elas começavam a fazer parte daquele pequeno grupo, e acabava acontecendo ali um negócio de uma auto-organização, de um respeito mútuo, porque de certa forma eram sempre as mesmas pessoas que estavam ali. É uma lógica que estão tentando inclusive colocar agora, por exemplo, pro Mastodon, né, pro mesmo Blue Sky, que você também tem ali servidores diferentes, né, não é aquela coisa céu aberto, assim, igual o Twitter, que tá todo mundo mesmo no meio espaço e mistura tudo, né. Nessas outras redes você tem essas tentativas de criar espaços onde você acaba se sentindo às vezes mais pertencente àquele espaço, sabe? Talvez é uma maneira de você diminuir esse conflito, mas é curioso que nessa internet antiga tinha um pouco dessa questão da auto-organização e dos códigos de conduta, porque então você tinha lá, por exemplo, o administrador daquele canal, que ele falava, gente, nesse canal não pode isso, não pode isso, não pode isso, mas pode isso, sabe? Tipo, então assim, era bem delimitado o que você podia e não podia fazer, e tinha um lance mesmo da netiquette, né? Tipo, netiqueta, a etiqueta de internet, uma coisa que meio que se perdeu, assim, não existe mais, mas no passado era muito forte isso, e daí talvez também tenha sido uma herança desse nascimento acadêmico da internet, mas existia essa etiqueta que era às vezes declarada, às vezes não declarado, mas as pessoas elas tinham que respeitar aquele espaço, tinham que respeitar a mesma maneira de escrever, você não podia sair digitando tudo em caps lock, que era como se fosse um grito, e você estaria chamando atenção, ganhando mais atenção do que as outras pessoas, então isso geraria desigualdade, e essa pessoa seria punida, às vezes ela ficaria, olha, você não pode entrar mais nessa sala durante um dia, sabe? Tinha um timer ali, como se fosse uma punição. Eu acho que era mais declarado, assim, algumas coisas de comportamento mesmo, para evitar certos abusos, evitar o que a gente tem hoje, por exemplo, com o Twitter, que é um espaço que parece que é terra de ninguém, assim, parece que é uma terra sem lei. Que bom que agora a gente tem muita gente usando, e que bom que tem espaços como esse pra gente falar sobre, que bom que a gente tem espaço com outras audiências pra ouvir tópicos sobre esse, porque, vou falar assim, as grandes empresas que estão... Gente, a culpa é do capitalismo, tá? Primeiro eu já queria dizer isso. As grandes empresas que estão, as big techs, elas, tudo é calculado pra justamente dar escala. Tem um livro até que eu li da Cat O'Neill, que é
algoritmo de destruição em massa. E é justamente isso, é tudo calculado. Essas empresas, existem as pessoas que estão ali, eu anotei a frase que você falou, que é respostas emocionais mais intensas. Existem grupos de pessoas dentro dessas empresas para identificar o que são essas respostas emocionais mais intensas e dar escala para tudo isso. Então, enquanto pessoa usuária que tem acesso a essa informação, é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque uma coisa é eu assinar o termo de privacidade, termo de uso de uma rede social dessa sem ler, porque não me interessei, ou porque quis ser negligente mesmo, ou porque eu não sabia que aquilo poderia me causar algum mal, sabe? Então, por exemplo, se minha mãe for criar uma rede social agora, como ela já criou, ela cria conta todo dia no Facebook, ela esquece senha, ela não leu, eu tenho certeza que ela não leu. Hoje nas minhas redes, nos meus contatos no WhatsApp, não tá escrito mãe, não tá escrito pai, porque houve uma época que existiam golpes quando as pessoas iam clonar e viam lá que tinha nome de mãe, pai. Então eu falo pra ela, se você vê qualquer mensagem estranha, não sou eu não vou te pedir dinheiro, não sou eu, sabe? Então assim, a gente tem esse papel, né, enquanto pessoas que estão tendo acesso a esse tipo de informação, pra levar pra essas outras pessoas que hoje estão tendo, por exemplo, o Brasil hoje é o maior país em serviço digital. Qualquer serviço, qualquer coisa que você precisar agendar é digital hoje. Só que as pessoas, elas não tiveram essa educação digital. Então, se a gente tem acesso a essa educação digital e tem acesso a entender que é intencional quando essas brigas e essa polarização, ela acontece na internet, isso tudo é intencional, né? As Big Techs estão fazendo de forma intencional. Então, é muito legal que a gente mostre para essas pessoas que não têm acesso à informação, esse tipo de coisa, e que a gente entenda, é importante sim falar de regulação de IA generativa. É importante sim falar porque é tudo calculado sim para que as desigualdades elas cresçam em escala também. E se a gente fala, queria voltar no tempo que os grupos eram menores, a gente também tá reproduzindo uma desigualdade, sabe? Então, não tem mais volta, Rick. Não tem mais volta. Como a gente consegue agora continuar pensando em transformar? Eu falo isso pro Gabs, eu sou muito otimista, gente, é tão chato, chega a ser chato. Meu companheiro fala, meu Deus, para de ser tóxica, Simara. Não, hoje eu quero ficar deprimido, para de ser feliz. Eu acho que de pouquinho em pouquinho, as pessoas mais próximas ficam sabendo, minha mãe já vai falar pra amiga, isso aqui pode ser, já ouviu falar de fake news, sabe? Então, a gente já vai informando, e as pessoas que não tinham acesso começam a saber, de pouquinho em pouquinho a gente vai transformando pro que vai ser a próxima internet que tá aí pra chegar, que tá batendo na porta e que é completamente excludente, né? Dado aí o Vision Pro $3.500. Então, assim, tá chegando e já é excludente. Então, é legal a gente falar sobre o que não tem volta, como a gente muda o que a gente tá vivendo agora, e não vai ser uma mudança do dia pra noite. Talvez as desigualdades, elas continuem acontecendo. Vai acontecer, isso é um fato, mas se eu não explicar pras pessoas mais próximas pra mim, não fala assim que isso é racismo, não fala assim que isso é transfobia, as violências são maiores, sabe? Então, eu acho legal a gente falar disso também. A gente falou muito do Twitter, mas é importante a gente lembrar no Instagram quanto na internet de hoje, comparado com a internet de antigamente, o quanto a gente tem de níveis altos de ansiedade, depressão, principalmente em mulheres jovens, e muito ligado ao Instagram, que é uma rede social voltada à autoimagem. O pessoal fala que o Twitter é o campo de guerra, né? E o Instagram é o campo das vaidades. Então isso afeta muito mulheres jovens, né? E tem um estudo também que fala justamente da autopercepção de si mesma das mulheres a partir do Instagram. Agora a gente tem o TikTok também, que tem um algoritmo que é uma bruxaria, né? A pessoa não precisa curtir nada porque vai aparecer o que ela quer ver. É uma bruxaria. TikTok é bruxaria. Você não precisa sinalizar para o algoritmo o que você quer. É uma coisa impressionante. Mas isso é curioso também, a outra diferença que dá pra gente delimitar, assim, né? No passado, a internet era muito sobre uma navegação ativa. Então, você tinha que ir atrás daquilo que você queria alcançar. O endereço, né? http://www. Começando aí, né? Porque depois não tinha Google. Como que você chegava num conteúdo que você estava procurando? Se é que esse conteúdo tava na internet, né? Então, era uma coisa muito sobre
sobre você procurar, você ativamente usar as ferramentas que você tinha em mãos pra você conseguir chegar até alguma coisa, baixar um jogo, baixar uma série, ou conseguir uma certa informação. Era uma coisa mais ativa mesmo. E isso acabava sendo até mais estimulante, assim, do ponto de vista de intelectual mesmo, assim, de usar uma ferramenta pra você se desenvolver. E hoje a internet, ela entrega tudo pra você. E assim, tipo, mesmo se você não fizer nada lá, te der um scroll down, vai ser conteúdo infinito, tem acesso a absolutamente tudo. Você consegue pegar qualquer informação na internet. Eu comecei a descobrir que, na verdade, nem tudo tá na internet quando você começa a procurar informações ali dos anos 80, 70, né? Não tinha internet nessa época e mesmo material de acervo não tá indexado no Google. Então, é muito difícil fazer pesquisa, assim, do mundo pra internet. Eu descobri isso fazendo o primeiro contato. Mas tem que entrar em acervo, tem que procurar pesquisa acadêmica. Mas isso é uma coisa que eu acho até um pouco perigosa, assim, né? De como a gente tem tanta facilidade, tantas possibilidades que a gente acaba ficando preguiçoso, né? Então, por exemplo, a nossa geração talvez seja a última geração que vai entender, assim, espaços urbanos, ruas, sabe, se localizar de memória, porque a partir de agora é só Google Maps, é só um negócio, um GPS automático, né? Eu não sei o quão a gente vai ser afetado, por exemplo, com esse simples fato da gente usar GPS pra tudo. Ou mesmo o próprio ChatGPT, né? Eu tenho uma questão ali pra resolver. Eu vou perguntar pro ChatGPT, ele vai me entregar a resposta. Eu não tenho mais que pensar, né? Eu não tenho que mais fazer essa busca ativa na internet pra chegar numa resposta. Claro, pra muita coisa você tem que fazer isso ainda, mas a internet parece que tá caminhando cada vez mais pra entregar de mão beijada tudo que a gente precisa. E isso vai ter impacto, né? Na humanidade, na nossa inteligência, né? A gente talvez se torne mais, enquanto humanidade, né? Enquanto espécie, se torne muito mais preguiçosa. E deixe pra internet, pra tecnologia resolver as coisas pra gente. Ok, a gente acha que tem muitas questões aí com a internet atual, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, a centralização nas plataformas, fake news, algoritmos, viés, tudo isso que a gente falou aí. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal com a internet atual, é que ela tirou um pouco o poder dos grandes veículos de massa e colocou na mão de pessoas como nós que estamos aqui hoje. Então, esse podcast, né, que a gente está gravando aqui hoje, é um podcast que está atingindo uma quantidade de pessoas e está tendo uma força que há 20 anos atrás eu jamais conseguiria fazer isso desse jeito sem veicular isso, sei lá, na Globo, na TV, sei lá, em qualquer lugar muito grande, né? E hoje eu consigo estar na frente aí de podcasts de empresas, de pessoas que investem rios de dinheiro naquilo, sabe? Então isso eu acho uma coisa muito legal de dar esse poder pra gente. O que vocês acham? O próprio Primeiro Contato, né, esse podcast que eu faço, também é produto da internet. Isso que eu acho mais incrível, eu consegui financiar o meu podcast essa temporada através da internet, com o meu público. Que eu consegui, sabe, conquistar com o meu trabalho na internet. É uma coisa que eu fico até emocionado, assim, quando eu penso justamente que essa comunicação, o fato de que eu quero contar essa história da internet das pessoas que viveram ou não, né, essa história, elas mesmas financiaram esse podcast, eu acho isso incrível. E sabendo dos meus posicionamentos, né? Porque eu sou uma pessoa que defende justamente transparência das big techs, eu defendo pautas progressistas, eu defendo uma série de questões que eu sei que o público de tecnologia muitas vezes discorda de mim. E mesmo assim eu consegui financiar esse podcast. Então é bem fascinante, assim. E eu acho legal justamente usar essa questão da história também, né? De a gente olhar pra trás, ver como a gente se organizou enquanto brasileiros, daí da nossa perspectiva também, né? Não só olhando pro que vem de fora. E entender, usando essa história como referência pra entender também caminhos, né? Porque a gente chega na internet de hoje e entende ali a questão das big techs e tudo mais, discursos de ódio amplamente disseminados em redes sociais, e talvez olhando pra trás a gente consiga questionar um pouco, a gente consiga refletir sobre possíveis alternativas e, obviamente, associando a essa questão da educação, que é extremamente importante, que a Simara destacou. Eu acho sempre interessante olhar pra história, né, e resgatar a história que muitas vezes estava esquecido, né. Eu fiz a thread, por exemplo, lá do videotexto e as pessoas, eu fiquei impressionado, assim, com a quantidade de pessoas novas falando, gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu mesmo, na verdade, eu tenho 38 anos, eu não tinha ouvido falar disso antes de começar a pesquisar. E as pessoas falando, gente, tipo, isso foi feito no meu país, sabe? Tipo, tem um lance muito interessante aí dessa questão da brasilidade mesmo, da nossa identidade com tecnologia, que eu acho que a gente acaba esquecendo, e daí entra essa importância da história e alguém resgatar tudo isso, sabe? Pô, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, né? As pessoas me permitirem contar essa história.
Ah, eu acho tudo. Assim, eu sou um fruto disso, né, Gabs? Assim, pra minha carreira, pra o acesso que eu tenho hoje, eu dei aula pra outras pessoas também com o mesmo contexto, assim, né? Pessoas pretas, mulheres, mulheres que são mães, que são da periferia, que estão em lugares mais extremos do Brasil, que não é esse eixo Rio-São Paulo, sabe? E é muito surreal, porque se não fosse a internet hoje, a gente não teria conseguido alcançar essas pessoas, sabe? São mais de 500, acho que muito mais de 500. 500 são as que eu já contabilizei. Mais de 500 mulheres que tiveram acesso a saber, ó, você pode ter uma profissão com isso. Não é só pra você usar a rede social, a internet. Você pode ser uma pessoa que cria algoritmo. Você sabia que criar algoritmo? Algoritmo não é um palavrão, não é uma palavra que você não pode inserir no seu dia. Você pode criar os seus próprios algoritmos. Eu acho que tem uma frase, até peguei aqui, de Malala, que é: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é solução. E eu acredito que é isso, educação é solução. A gente tem esse papel, a gente tem esse espaço, a gente tem essas vozes, bora usar. No final, a pergunta inicial desse podcast, se a internet do passado era melhor ou não, é muito difícil responder, né? E a gente viu que, tecnicamente falando, óbvio que ela não era melhor, mas a gente tem essa questão do saudosismo e da dinâmica que a internet tinha antes, né? Mas eu acredito também que muito dessa dinâmica veio da maneira como nós mesmos usamos a internet, né? Pra gente que tá mais acostumado a usar há bastante tempo, a gente vai evoluindo, aprendendo, entendendo novas ferramentas e maneiras de se comunicar, conforme a gente vai evoluindo e vai ficando mais velho. Mas, por exemplo, as minhas vós começaram a usar a internet recentemente, usam ela de uma maneira muito mais parecida com a qual a gente usava lá no passado, e muitas vezes sem nem entender o que elas estão fazendo. Só que no final, mesmo essas interações e maneiras de usar mais simples acabam sendo, vamos dizer assim, mais do que suficientes. A minha avó Tati, por exemplo, só manda áudios e mensagens pra família, mas isso é incrível de uma maneira única. Como, por exemplo, no início do ano eu fiquei 3 meses sem beber e me preparando pra correr a minha primeira prova de 5 quilômetros. Quando eu corri, foi uma superação muito grande pra mim. E um amigo meu filmou a minha chegada no final e a gente acabou postando nas redes sociais. Quando a minha avó Tati viu aquilo, ela me mandou esse áudio. Oi, meu querido, é só pra te dizer que eu amei você correndo. A avó chorou largado. Eu te amo, meu amor. Um beijão, viu? Que você continue assim, esforçando bastante pra ter bastante saúde. Tanto você como a Carolina. Eu tô ficando besta. Caroline é uma prima minha, que também é neta dela. Ela quis dizer Camila, minha esposa. Ai, meu Deus do céu. Beijão, querido. Tudo de bom, tá? Um abraço para Camis. Eu acho que ela está orgulhosa de você. E para Sofia também. Um beijão. Se Deus quiser, daqui o final de semana, a semana que vem, você vai estar aqui. Se Deus quiser, aí eu posso te abraçar, te beijar e dizer para vocês o quanto eu amo vocês, tá bom? Beijo, 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 querida. Deus te abençoe, você e a sua família e todos daí. A avó tá meio emocionada, você tá percebendo? Chorei, que nem o Moacir Franco, que fazia um negócio, eu chorei largado, até não querer mais. Beijo. Meses depois, não tem como eu não ficar também um pouco emocionado ouvindo essa gravação. E eu acho que, no fim de tudo, é isso, sabe? A internet tem, óbvio, muitas coisas ruins e muitas coisas que são difíceis de lidar, mas ela também é incrível. Ela conecta a gente com as pessoas que a gente ama, conecta a gente com pessoas que têm os mesmos problemas, os mesmos anseios e que se identificam com a gente, com comunidades, com pessoas que podem falar pra você que sim, você pode trabalhar com tecnologia, você pode viver da internet, você pode sair de onde você tá vivendo aí agora e construir uma carreira incrível e viver uma vida muito legal, porque eu posso, porque eu fiz, e olha só, eu tô falando pra você e você também pode. E no fim das contas, a tecnologia é incrível, mas ela só é incrível porque a gente fez, porque humanos fizeram, porque as máquinas realmente inteligentes e capazes de fazer coisas incríveis desse mundo são os humanos. Os computadores e a internet são só um fruto da nossa capacidade. A gente é foda.
Não vai embora antes de dar like no vídeo, antes de avaliar o podcast no Spotify, antes de avaliar o podcast em qualquer plataforma que você esteja ouvindo nesse momento. Eu faço tudo isso aqui sozinho, eu tô adorando fazer isso, mas eu preciso da sua ajuda pra continuar relevante, pra que outras pessoas me encontrem. Recomende esse podcast pros seus amigos e amigas, pra sua família, com todo mundo que você puder. E muito obrigado por ouvir. Até mais, jovem. E a senhora hoje estava conversando com o moço ali em cima, né? Quem que Tava. é esse aí? Você é namorado também? Não, a gente está conversando, Conversando. né? Mas só conversando. Só conversa. É, só conversa. Mas é legal conhecer gente, né? Sim, muito bom. Só que eu não admito mulher, não. Não? Muito difícil. Não conversa com mulher? Conversar o quê com mulher? Falar o quê? Isso aí, vó. Não é, se você sai na chuva, você já fica pelado, né? Que é para molhar de vez.